Coliseu de Roma, teatro de horrores para os cristãos perseguidos na Antiguidade. Na Antiguidade, os cristãos enfrentaram diversas formas de perseguição, e uma das manifestações mais notórias ocorreu no Coliseu de Roma. Essa perseguição era alimentada por motivos políticos e religiosos, já que os cristãos se recusavam a adorar os deuses romanos e o imperador, desafiando assim a ordem social estabelecida. Olá, este é o canal Hercílio 777, sejam bem-vindos. O Coliseu, um grandioso anfiteatro, tornou-se palco de espetáculos sangrentos, nos quais os cristãos eram frequentemente colocados em confronto com animais selvagens ou forçados a lutar entre si até a morte. Essas atrocidades buscavam entreter o público romano enquanto, ao mesmo tempo, demonstravam o poder e a autoridade do império sobre aqueles que desafiavam suas crenças. Em meio a esse contexto, a Bíblia oferece narrativas que ilustram a perseguição enfrentada pelos primeiros seguidores de Jesus. O livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, descreve as dificuldades enfrentadas pelos apóstolos e outros discípulos. O apóstolo Paulo, antes conhecido como Saulo, perseguia os cristãos fervorosamente antes de sua própria conversão. O apóstolo Pedro também aborda a ideia de sofrimento e perseguição em suas epístolas. Em 1 Pedro 4:12-16, ele encoraja os cristãos a não se surpreenderem com o sofrimento, mas a se alegrarem por compartilharem as aflições de Cristo. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se entremete em negócios alheios. Mas, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. 1 Pedro 4:12-16. Esses ensinamentos têm relevância atemporal e podem ser aplicados nos dias de hoje. A perseguição aos cristãos, embora possa assumir diferentes formas, ainda persiste em várias partes do mundo. A Bíblia exorta os cristãos a permanecerem firmes em sua fé, a amar e orar pelos que os perseguem, seguindo o exemplo de Cristo. Além disso, a mensagem central é a esperança na vida eterna, onde não haverá mais sofrimento nem dor. A história de perseguição aos cristãos na Antiguidade é marcada por episódios de coragem, resistência e fé inabalável. Muitos cristãos enfrentaram o martírio com uma disposição notável, inspirando gerações futuras. Além das narrativas históricas, a Bíblia oferece lições valiosas sobre como os cristãos podem lidar com a adversidade e a perseguição nos dias de hoje. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Mateus 5:11-12. Essa passagem de Mateus destaca a bem-aventurança daqueles que enfrentam a perseguição por causa de sua fé. Ela encoraja os cristãos a encontrarem alegria e recompensa celestial em meio às dificuldades. Amados, não imiteis o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. 3 João 1:11. O ensinamento de amar e fazer o bem aos inimigos é uma constante na Bíblia. Esse princípio desafia os cristãos a responderem à perseguição com amor e benevolência, seguindo o exemplo de Jesus.
Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Mateus 5,44. A oração é uma ferramenta poderosa em tempos de perseguição. Orar pelos perseguidores não apenas transforma a perspectiva do cristão, mas também pode ter um impacto surpreendente naqueles que buscam prejudicá-los. Antes, santificai a Cristo, como Senhor, em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. 1 Pedro 3,15. Manter uma fé inabalável e ser capaz de explicar a esperança que habita em seus corações é uma maneira poderosa de testemunhar em meio à perseguição. Ao explorar esses ensinamentos, os cristãos de hoje são incentivados a enfrentar as adversidades com confiança, amor e perseverança, mantendo a esperança na promessa de uma vida eterna ao lado de Deus. A história de perseguição nos primeiros séculos da era cristã serve como um lembrete inspirador de que, mesmo nas situações mais difíceis, a fé pode triunfar sobre a adversidade. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Romanos 5:3-4. O apóstolo Paulo destaca a capacidade de encontrar alegria mesmo em meio às tribulações. Essa perspectiva desafia os cristãos a verem as dificuldades como oportunidades de crescimento espiritual e fortalecimento da fé. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Efésios 6:13-14. A metáfora da armadura espiritual apresentada por Paulo em Efésios destaca a importância de se equipar com a verdade, justiça e outras virtudes para resistir às pressões externas. Os cristãos são encorajados a se manterem firmes na fé, protegidos pela verdade e justiça. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Mesmo em meio à perseguição, a busca pela paz é um princípio fundamental. Isso não significa evitar conflitos, mas sim cultivar uma atitude pacífica, promovendo a reconciliação sempre que possível. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Efésios 2:19. A comunhão entre os cristãos desempenha um papel vital nos momentos de perseguição. A união e apoio mútuo fortalecem a fé e proporcionam consolo em meio às adversidades. Ao olhar para esses ensinamentos, os cristãos contemporâneos são incentivados a aplicar esses princípios em suas vidas diárias, enfrentando as adversidades com fé, amor e alegria, e encontrando força na esperança da vida eterna prometida pela fé cristã. Esses valores transcendentais continuam a oferecer orientação e inspiração para os desafios enfrentados pelos seguidores de Jesus ao longo da história. Se você gostou, compartilhe, se inscreva, se não for inscrito, dê um like. Para ajudar o canal a crescer, ative o sininho de notificações e comente. Seu comentário é muito importante. Até o próximo vídeo.